Olá, olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Supercast. E hoje que coisa linda, meu Deus. Eu vou te mostrar e te apresentar uma pessoa que vai te ensinar de verdade a vender pela internet. Aí você vai me falar, mas Lu, eu morro de vergonha. Não precisa, sabe? Porque você não precisa nem aparecer. Lidiane Coser, seja muito bem-vinda ao Supercast. Obrigada, Luísa. Mulher, que coisa boa, que contato legal, olha isso, gente. Ela veio aparecer aqui na minha frente em 2 dias, não foi isso? Foi, tempo recorde. Tempo recorde. E foi uma grata surpresa, muito obrigada pelo contato. Eu que agradeço. Eu comecei a acompanhar o seu conteúdo e estou aprendendo também, porque eu falo, gente, eu tô aqui, mas eu sou estou offline. Mas antes da gente entrar nesse assunto, primeiro eu quero que você se apresente, comece a contar um pouquinho sobre sua história. Quem é a Lid? Lidiane Coser é uma mãe, é uma filha, é uma tia, é uma irmã. Hoje eu venho trazer para as pessoas, né, para que todos saibam que existe uma luz no fim do túnel, existe uma saída, existe uma esperança. Sou mentora, líder, estrategista digital. Hoje, graças a Deus, trabalho com liberdade e conduzo e direciono pessoas que querem também empreender na internet, começando do absoluto zero. Sim. Gente, sabe o que eu acho interessante? Você é capixaba. Porque às vezes a gente vai para tão longe procurar informação, procurar pessoas que possam nos ajudar nessa área, e você está aqui pertinho da gente, sabe? Exatamente. Isso é muito interessante também. Fala um pouquinho sobre o seu início. Como foi entrar nessa área? Você trabalhava em qual área? Me conta um pouquinho da sua história profissional. É exatamente isso que você disse. Ser capixaba, ser uma referência hoje dentro do meu segmento aqui no estado, de fato, é uma honra. Saber que hoje eu posso compartilhar esse conhecimento, mas nem sempre foi assim, de fato. Eu venho da CLT. Eu comecei a trabalhar muito nova, de 14 para 15 anos de idade. Busquei logo o mercado de trabalho. Minha mãe sempre falava que a pessoa que quisesse crescer na vida precisava trabalhar. Aí trabalhar minha crença, cedo. né? Exatamente. Precisava trabalhar, correr atrás da vida. E assim eu fiz, seguindo os passos dos meus pais, que trabalharam também muito cedo. Comecei a trabalhar novinha. Ali eu fui vendedora de loja de roupa, embaladora de presentes, trabalhei como assistente administrativa, vendedora em diversas áreas de vendas, o que hoje eu agradeço porque também me deu uma experiência também muito grande. Trabalhei como compradora em indústria, rede hospitalar, mas no fundo, depois de quase ali 17 anos trabalhando na CLT, ali de carteira assinada, existia um vazio dentro de mim, existia um desejo demais. Existia um sonho meio que adormecido, como se tudo que eu fizesse era meio que impossível, me impossibilitasse de realizar aqueles sonhos, como se eu estivesse de fato sonhando grande demais. Sim, te amarrava, né? Exato. Até aqui você vai, ali não. Exatamente. E eu olhava a minha vida, eu olhava ali meu salário e eu pensava, os meus sonhos de fato não cabem aqui. Os meus sonhos de fato não cabem no salário de R$2.000, de R$2.500. Eu quero poder dar uma vida melhor para o meu pai, para minha mãe. Eu quero tirar o meu pai da estrada, que é um carreteiro de 42 anos de profissão. Eu quero poder encontrar liberdade financeira. E depois que eu fui mãe de Gustavo, aumentou todo esse desejo. Eu quero poder ter liberdade financeira, poder ter liberdade geográfica, cuidar do meu filho. Então, isso tudo começou a trabalhar fortemente dentro de mim. Porém, eu não sabia como e nem onde iniciar algo diferente. Então, eu comecei a orar. Pedi a Deus que me desse sabedoria, né, conhecimento e capacidade de descobrir outras áreas, de descobrir novas possibilidades. Então, eu busquei de algumas possibilidades em cursos. Decidi fazer gestão comercial e empreendedorismo à distância, porque também era o único curso que naquele momento o meu salário era compatível e o tempo também era um tecnólogo à distância. Então eu falei, vou fazer porque eu vou me preparar para um futuro empreendedor. Sim, mas nessa época ainda não tinha esse boom da internet, que as pessoas já estavam se mantendo, né? Na verdade, tinha muita informação, mas para mim pouco acesso, muito curso de vender curso, muito curso de vender curso.
onde eu não conseguia confiança. Inclusive, eu cheguei a comprar vários cursinhos, mas não conseguia destravar também na área da internet. Não conseguia mal entender o que era tráfego pago, por exemplo, que é uma das estratégias base de quem vive na internet. E ali eu continuei buscando, meio adormecida, porque não via muita saída, nem muitas condições. Foi no ano de 2023 que eu estava voltando do trabalho para buscar o meu filho no colégio. Eu sofri um acidente de moto. Eu sofri um acidente de moto, recebi ali um grande livramento, mas tive uma sequela, um rompimento ligamentar no tornozelo direito. E ali eu precisei ficar afastada pelo INSS por 8 meses. No 8º mês, cerca do 8º mês que eu estava afastada, eu recebi aquele comunicado ali mais... mentira! Ansioso do INSS, que eu não teria mais o recurso, o benefício estava cessado, né, que eu passaria por uma nova perícia. E nesse momento eu havia também passado por uma ruptura familiar, e comecei a minha vida do zero junto com meu filho, ele de 12 anos, né, no momento ele tinha 11 anos, pagando aluguel, água, luz, alimentação, com um salário de 2.500, depois no INSS reduziu para 1.800, e daqui a pouco não tinha nem os R$1.800 mais. E parece que vem tudo junto, né? Pra te falar assim, vai pro fundo do poço. Exatamente. Agora eu quero ver você sair daí. Exatamente. Mas graças a Deus, eu louvo a Deus, porque essa aprovação era a grande porta que Deus tinha para abrir na minha vida. Se naquele momento eu olhasse para o cenário que eu estava vivendo, para tudo que eu estava passando, eu realmente me desesperaria. Como naquele momento eu confesso que a minha fé ficou realmente ali estremecida por um momento. Eu chorei muito, eu orei, eu fui pro meu quarto na madrugada, deixei o meu filho, fui pro quarto e falei, pai, me mostra o que o Senhor quer que eu faça dentro dessa tribulação, porque tá tudo muito difícil e eu não sei se eu vou suportar. Naquele mês, foi em dia 13 de janeiro de 2024, eu fui pro meu quarto orar pela madrugada. E na manhã seguinte, eu vi passar um anúncio, um patrocinado sobre o digital. E aí eu olhei aquilo novamente, pensei, mas eu já tentei tantas vezes, e no final das contas é tudo a mesma coisa, curso de vender curso, ensinava a mentir nos cursos anteriores que eu tinha comprado, não era compatível com as minhas crenças, não era compatível, né, com a minha índole, com aquilo que eu acreditava. Eu falei, meu pai, o que é isso? E aí eu comecei a orar de fato, e eu sou cristã, e tudo eu ligo a Deus, tudo eu coloco o Senhor em todos os meus projetos, eu envolvo Deus, eu coloco a minha oração, e eu comecei a conversar com o Senhor. E no dia 26 de janeiro, eu decidi tomar uma decisão que eu iria dar esse passo, mas eu não tinha condições, porque o INSS tinha cortado meu benefício, eu paguei todas as minhas continhas, e ali eu precisava fazer um investimento no treinamento, olhei para aquilo e falei, meu pai é tão distante de mim nesse momento, mas eu resolvi tentar das minhas maneiras, peguei um cartão emprestado com a minha mãe, sem ela saber para o que eu estava fazendo, porque se eu falasse, ela tentaria me proteger. Sim. Ela tentaria até me impedir, talvez, de tomar essa decisão. Por proteção, golpe. Isso. É golpe, é mentira, Lid, para com isso, é loucura. Ela tentaria me proteger. E ali eu não falei, eu só falei para ela, mãe, me presta o cartão que eu preciso fazer algo que vai mudar a nossa vida. Foi o que eu falei com ela. O Senhor me encheu de certeza. Dentro do meu coração tinha uma certeza muito grande. E o Senhor confirmou também de várias formas. E no dia 29 de janeiro de 2024 eu dei início à minha jornada no digital, definitivamente. E quando eu abri o meu acesso ali, quando eu abri o meu computador e que eu vi a mentoria, assim, que eu vi aquele treinamento, aqueles módulos, eu chorei muito, porque o Senhor testificou dentro de mim que ia mudar a minha vida. Que aquele era o caminho, né? Exatamente. Eu não tinha dúvidas. E eu não entrei para tentar, eu entrei para fazer dar certo. Tô sem palavras aqui, menina, que forte. Isso é um testemunho muito lindo. Foi. Eu acho que um dos maiores testemunhos da minha vida, depois do meu filho, é esse que o Senhor fez, porque eu sei que Ele não só fez em mim, mas Ele todos os dias está fazendo através de mim e através da minha decisão do dia 29 de janeiro de 2024. Menina, e aí como que foi essa plataforma, como que foi esse período de estudo? Porque aí teve um tempo de preparação até você começar a aplicar também e crescer e ajudar as pessoas, né? E a transbordar na vida delas. Exato. Como que foi esse período? Porque aí você já estava sem o trabalho, né? Já estava ali com desfalque. Como que foi esse período para você? Pensou em desistir também? Não, naquele momento eu não pensei em desistir.
eu estava passando por muitos problemas financeiros, emocionais, e às vezes a gente está passando por muitos problemas e a gente coloca tudo no mesmo lugar. Então a gente pega todos os problemas, o familiar, o sentimental, o espiritual, o financeiro, coloca dentro da mesma caixa e vira uma bagunça. Então naquele momento eu pedia que o Senhor me desse sabedoria para me administrar e conduzir o meu processo que se iniciava ali. Então eu olhei todo o processo que eu estava vivendo, inclusive o financeiro, que naquele momento era o mais delicado, e a minha saúde também, porque ainda meu pé estava ali, né? Eu estava ainda com uma lesão em tratamento, mas eu falei, eu vou isolar tudo isso. Nesse momento eu vou silenciar todo o ruído que pode atrapalhar o meu desenvolvimento dentro desse treinamento. Então eu deixava meu filho na escola, meu filho ia para a escola, na verdade. Eu pegava aquele momentozinho ali que eu tinha na tarde e eu estudava até de madrugada, todos os dias. Foco e determinação. Determinação total, porque muitas pessoas esperam que vai acontecer um milagre a partir do momento que você entra dentro de um treinamento, dentro de um desenvolvimento, seja uma faculdade, seja um curso, um treinamento, o que for. As pessoas às vezes esperam que o método, ele trabalhe e ele resulte por si só. Mas não é assim, tem um processo de construção. E naquele momento eu decidi cuidar do meu processo de construção, começando pela dedicação nos estudos. Eu tenho uma dificuldade, eu tinha uma muito grande que me trazia uma separação muito forte ali, que era sobre a tecnologia. Eu sempre fui uma pessoa muito boa de trabalhar. Uma pessoa que se você desse ali um cronograma, um passo a passo, um script, eu reproduziria perfeitamente. Mas quando se falava da tecnologia, existia uma resistência. Eu tinha uma dificuldade muito grande. Então, existiu aulas ali que eu precisaria fazer 4, 5, 6 vezes para eu entender o que estava se passando. Eu não tinha o suporte que hoje, por exemplo, eu oferto aos meus alunos. Eu comecei sozinha. Então, eu olhava aqueles módulos, não entendi, voltava, fazia aula novamente, anotava, e ali eu ia até de madrugada, estudando. E quando eu entendi que aquele treinamento, ele era muito mais sobre mim, sobre os meus sonhos, sobre a minha capacidade de executar do que qualquer outra coisa, eu falei assim, agora só depende de mim de fato. E se eu fiz por quase 17 anos na empresa dos outros, na construção do sonho dos outros, por que agora eu não vou fazer no que é meu? Se eu saí todos os dias, por 11 anos deixei o meu filho no frio, na chuva, eu saía de moto nos dias de chuva, era com capa de chuva em mim, era enrolando ele com capa de chuva para deixar com a moça que tomava conta. Quando ele ficava doente, eu passava a madrugada com ele em claro e ia no outro dia direto trabalhar, muitas vezes direto para o hospital. E isso tudo era minha dedicação, os meus esforços para receber meu salarinho no final do mês, mas que no final das contas era a peça do sonho de alguém que estava sendo realizado, porque o meu salário não pagava os meus sonhos. Então, naquele momento, eu falei, agora eu vou fazer em mim, por mim, pelos meus sonhos, e o que depender de mim, eu vou fazer isso aqui dar certo. E ali eu estudei. No mês de fevereiro, eu passei só estudando. Chegou o carnaval, todo mundo foi pro sítio, a gente não comemora assim o carnaval, mas a gente aproveita o momento para ir pro sítio dos meus pais, passear e descansar. E eu falei com eles, vocês podem todo mundo ir, leve o Gustavo, porque eu vou ficar só estudando. E aí no mês de fevereiro eu concluí os estudos, comecei a colocar minha estrutura para funcionar, montei minha página de vendas, parametrizei meu WhatsApp, escolhi o produto que eu ia trabalhar, estudei tudo sobre o produto. Eu poderia te dizer qualquer ponto do produto porque eu estudei sobre ele. E no dia 11 de março eu falei, agora é o momento que eu tenho que colocar esse conteúdo em prática. E aí, com frio na barriga, aquela emoção... E você sozinha já... Sozinha. Sozinha. Eu e Deus. E eu não falei nada pra ninguém. Porque eu sabia que as pessoas iam trazer as crenças limitantes delas pra dentro do meu sonho. Ali era o meu sonho. Então, eu não falei com ninguém. No dia 11 de março, eu coloquei uma das estratégias da mentoria em prática e finalizei a minha primeira venda. Eu recebi R$320 de comissão, eu sem aparecer,
Meu Instagram tinha 500 seguidores na época, que era somente familiares, amigos da igreja, do trabalho. Aquele perfil materno que só tem foto do bebê, do filho. E eu não aparecia, não produzia nenhum conteúdo, nem muito menos sonhava em fazer isso. Eu queria de fato trabalhar no off. E quando eu vi aquela comissão batendo no meu celular, eu falei, o que é isso? O que é isso? Agora deve ser uma emoção enorme. Muito aquele negocinho subindo assim. Muito cadê grande. Meu celular? Vou ter que ser celular. É muito. Gente, que delícia. É emocionante. E eu chorei muito. R$300. R$320, a minha primeira comissão. E ali eu entendi o poder. Eu não precisava fazer 1 milhão naquele dia. Eu precisava de fazer uma única venda, independente do valor que fosse. Pra desbloquear. Pra desbloquear eu entender, isso é real. Lid, minha primeira venda na internet foi R$34. Pensa que eu quase chorei também, porque emocionante. Porque é aquilo que eu te falei, eu sou muito do offline. Eu ainda não dominei essa técnica, eu vou ser sua aluna, já vou falar aqui. Mas na hora que aquilo acontece, eu falo, gente, aconteceu comigo. Não importa o valor. É emocionante. É a validação dos seus esforços, do seu trabalho, do seu conhecimento ali na sua frente. Deu certo. É uma delícia. E aí, se deu certo com R$30, vai dar com 300 mil. Exatamente isso. Sabe? Olha que legal, Lid. Exatamente isso. E eu finalizei o mês de março com R$1.040. Olha isso. R$1.040. Foi o meu primeiro mês colocando as estratégias da mentoria em prática. Foi o meu primeiro mês ele fechando aquelas comissões. E aí, foi muito incrível, que não foi só assim. Eu fiz as R$1.040 de vendas. Fica disponível na plataforma no 10º dia do mês seguinte. Naquela plataforma que eu trabalhava. Naquele momento. Eu fiquei esperando dar o dia 10 para saber se era real que eu ia receber. Se ia poder tirar, né? Porque eu ainda estava duvidando que aqueles R$1.040 era meu. Oh, meu Deus. E aí, quando chegou no dia 10, que eu fiz o Pix pra minha conta, eu falei, meu Deus, entrou. Eu não tô acreditando que isso é real. Olha, gente. E aí eu fui pro tráfego pago. Nesse mês de fevereiro, eu não só estudei tudo sobre o produto, mas como eu me aprofundei assim, absurdamente nas estratégias do tráfego pago, no conhecimento dessa ferramenta tão poderosa. E aí, quando chegou em abril, eu peguei aqueles R$1.040, eu não paguei aluguel, eu não paguei água, eu não paguei condomínio, eu não tinha nem o dinheiro para comprar comida naquele mês, porque eu ainda estava sem salário. Sim. Eu conversei com a dona do apartamento, conversei com a pessoa do condomínio, e expliquei para ela a minha situação e pedi para ela se ela poderia segurar para o mês seguinte, porque se eu pegasse aqueles R$1.040 naquele momento e pagasse as minhas contas, eu não iria para o tráfego pago. E eu sabia, né? Exatamente, eu sabia que ia encerrar ali todo o meu trabalho. Ou eu teria que fazer o orgânico mais um mês e seria talvez limitado, né, para aquilo que eu esperava. Então eu peguei desses R$1.040, comecei a criar meus criativos são as imagens, os vídeos que a gente divulga, né? Criei meus criativos, subi a primeira campanha, deu errado. Ai! Subi a segunda campanha, deu errado. Subi a terceira, deu errado. E ali é o momento que muitas pessoas desistem. E eu sabia que eu não podia desistir. Agora, quando você fala subir a primeira campanha, você estava investindo, só para deixar claro isso pro pessoal que tá investindo. Tava colocando aqueles R$1.040, tava nesse... Exatamente. Essa campanha aí. Exatamente isso. Aqueles R$1.040, desse valor estava sendo, né, esvaído ali nas minhas campanhas que estavam sem resultados naquele momento. Então, muitas pessoas me veem hoje e acham que eu não passei pelo processo que elas muitas vezes passam. Eu passei pelo processo de tentar 1, 2, 3, 4 vezes e não performar o meu criativo. E foi que eu parei, olhei, visualizei o que estava faltando no meu criativo, como eu havia estudado, eu ali sabia exatamente o que eu precisava fazer, fiz um criativo, acreditei nele, falei, esse vai dar certo. E aí eu peguei, eu tinha cerca de R$700 só, sobrando, eu falei, esse aqui vai dar certo. E aí eu subi meu criativo e eu recebi o primeiro cliente no WhatsApp, a minha estratégia X1, que a gente traz para dentro do WhatsApp. E eu falei, agora eu não posso perder esse cliente. E aí ele fechou.
E eu validei o meu criativo, validei a minha campanha. E dali para frente eu nunca mais parei o tráfego pago. Hoje são mais de meio milhão, né, faturados, mais de 500 mil reais faturados, somente com o digital. E ali naquele momento eu fiz esse resultado naquele mês de abril, eu fechei o mês de abril com R$6.800, paguei o meu aluguel, estava atrasado. Olha isso, de 1.040 foi para 6.800. Paguei o aluguel atrasado, paguei a água atrasada, paguei o condomínio atrasado. 3 vezes o valor do seu salário antes de você... Exatamente isso. Naquele mês eu falei, nunca mais eu volto para a CLT. Nunca mais. E ali, quando você iniciou nesse primeiro que você fez essa comissão de R$300, então não era um produto seu? Não, o afiliado, ele justamente vende o produto de outra pessoa, de um terceiro, de um fabricante, um produtor que nós chamamos, mas que você não precisa ter esse estoque, você não precisa ter esse produto, você não precisa aparecer, por exemplo, antigamente, como que se ofertava um produto? Fazia um comercial, aparecia ele ofertando aquele produto, né? Hoje não, o tráfego pago faz esse trabalho por nós. Ele pega a imagem daquele produto, eu divulgo aquela imagem e através do tráfego, né, eu consigo trafegar aquele anúncio dentro do Brasil ou do mundo, né, através daquela imagem. E o tráfego, ele é uma ferramenta extremamente inteligente, capaz de trazer o comprador diretamente a mim. Então, ali eu consigo filtrar, eu consigo definir o público que eu quero, eu consigo, por exemplo, direcionar o meu tráfego para empreendedores. Por exemplo, eu vendia um produto para empresas, que são maquininhas de cartão. Sim. Eu conseguia direcionar o meu criativo, a minha imagem, o meu vídeo para empreendedores. Eu consigo, através do tráfego, segmentar o meu público e consigo, no caso, atrair pessoas qualificadas, clientes em potencial para comprar o meu produto. Então, o tráfego ele tem essa mágica, né? Esse poder de filtrar, de direcionar, de segmentar e qualificar esse cliente até mim. Sim. E eu não preciso ser dona desse produto, né? Eu vendo o produto de uma terceira pessoa. E o melhor, eu também não entrego esse produto. Eu não preciso dar suporte posterior, eu não fico responsável pelo processo logístico. O meu único papel é criar um anúncio e vender aquele produto e receber a minha comissão. O trabalho posterior total é do produtor, que é o fabricante. Perfeito. Agora eu vou falar com você. Nós estamos aqui contando a história de Lidiane Coser e assim, é inspiração pura. Mulher de força, de garra, de determinação, de foco e de saber o que tem que ser feito e fazer, porque muitas vezes a gente sabe o que tem que fazer, mas não faz. Exatamente. E aí quer ter o resultado, mas não faz o que tem que ser feito. Exatamente. E ali com garra, com força, com muita fé, que é o que a gente tem que colocar na frente. Eu tô emocionada também. Menina, que coisa linda! Que coisa linda. E como nós estamos aqui, gente, não sei se vocês estão percebendo, mas nós estamos cheios de plaquinhas. Quanta prosperidade! Me conta como foi receber essa plaquinha, porque eu acredito que a partir do momento em que você começa a trabalhar, se dedicar, se empenhar no digital, essa plaquinha vem também como vem coroar esse momento, né? Me fala quando foi que você recebeu a primeira placa e como que foi essa sensação. É emocionante para mim falar dela, porque quando eu comecei, eu queria fazer uma renda de R$2.500 e trabalhar em casa ao lado do meu filho. Eu nunca sonhei com uma placa. Eu nunca sonhei em faturar hoje mais de R$60 mil por mês, que é o que eu faço. Eu nunca sonhei em fazer viagens dessa forma. O meu sonho, ele era muito simples. Ele era dar uma vida confortável para minha família, tirar o meu pai da estrada. E eu fui vendo que eu podia mais. E no dia 11 de abril, eu tinha feito cerca de R$1.800 total, porque 1.040 eu fiz em março. Sim. Na primeira semana de abril eu fiz mais um pouquinho, então eu tinha feito cerca de R$1.800. E no dia 11 de abril eu escrevi uma carta para mim. No dia 28 de julho de 2024, aconteceria o primeiro evento presencial da nossa comunidade. E tem as placas de reconhecimento. E eu escrevi
que eu estaria recebendo a minha plaquinha de 30 mil naquele dia. Pera. Essa daí. Essa. Mostra isso, Rogério. Mostra aqui. Mostra essa. Você. Essa plaquinha aqui. De todas, essa daqui, sem dúvidas, foi assim, talvez a mais importante. Porque pela primeira vez eu fui recebida em um lugar que me ensinou o meu valor. Eu nunca tinha sido recebida numa sala para agradecer, por exemplo, Lidiane, obrigada pelo serviço que você fez aqui hoje. Eu nunca tinha sido agradecida nos locais de trabalho que eu tinha passado. Eu sofri muito em muitos locais de trabalho. E ali eu fui subir no palco e recebi essa plaquinha para mais de 3 mil pessoas. E os criadores do projeto, que me ensinaram tudo o que eu sei hoje através desse trabalho, me abraçaram e disseram: essa é a primeira de todas as placas que você vai pegar. Então, essa daqui, sem dúvidas, foi assim, pra mim a mais forte, porque quando chegou dia 28 de julho, eu peguei minha plaquinha de 30 mil reais. Olha isso, meu povo, é real. Meu Deus, que história linda. E de lá pra cá, depois foram plaquinhas e plaquinhas e crescimentos e faturamentos. Hoje eu sou uma empresa. Tenho colaboradores, graças a Deus. A pessoa que ano passado precisava só de R$1.800 para pagar aluguel, a luz, hoje emprega pessoas com respeito, com trabalho de muito amor, de muito companheirismo, de muito crescimento. Os meus alunos hoje, uma coisa que eu costumo falar, até que você pontuou, fazer o que precisa ser feito. É olhar e falar, é saber que a vida não vai trazer... Ela vai trazer vários limões e a gente não precisa só fazer uma limonada, a gente pode fazer uma limonada, uma mousse, a gente pode fazer várias coisas desse limão. Não é chorar pelo que está ruim hoje e agora. Sempre tem alguma coisa a se fazer com aquilo que está ruim. Se já está ruim, como que eu vou pensar em piorar aquilo ali? Eu preciso buscar uma saída de melhorar. E eu olhava e lembrava de José, que quando o fim de José foi ser vendido, quando o filho de José foi ser escravo, o Senhor levanta ele como governador e através da vida dele, a família dele toda, né, e aquela nação foi abençoada através da coragem de se levantar. Nós todos vamos cair várias vezes na vida, algumas que vai parecer ser fim, mas a gente precisa se levantar. Tem que se levantar. Meu Deus do céu, menina. Tem que se levantar. E eu decidi me levantar por mim, pela minha família. Eu tenho uma irmã de 41 anos que teve um burnout. Tem 3 anos que ela trata uma depressão, sofreu muito no local de trabalho dela. A minha irmã do meio tem 3 filhos pequenos. O meu pai é um carreteiro até hoje, daqui a pouco tempo ele não será mais. A minha mãe abriu mão de tudo para cuidar de mim, das minhas irmãs, da nossa casa. Naquele momento, dentro da minha casa, só tinha eu disponível para me levantar. Por mais que eu tivesse muitas dores ali, só tinha eu disponível para me levantar. Então eu decidi me levantar. Eu decidi fazer de tudo que eu passei, de tudo que eu estava vivendo naquele momento, o meu combustível, todos os dias, para eu fazer o que precisava ser feito. E todos os dias eu acordo e faço o que tem que ser feito. Menina, você sempre percebeu essa força dentro de você desde pequena, assim? Ou foram esses momentos mesmo que te impulsionaram, sabe? Minha mãe sempre fala, minha mãe e meu pai sempre falam que eu sou meio danada. Eu era uma criança que caía e fingia que não doeu, levantava. Olha isso. Uma adolescente que geralmente não baixava a cabeça para muita coisa. Eu tenho uma personalidade forte. Eu tenho uma personalidade muito decidida. Quando eu quero alguma coisa, eu coloco aquilo na cabeça, eu vou. A minha mãe fala, Lidiane inventa moda. Ela sempre fala que eu invento moda. Mas eu sempre busco algo para melhorar. Eu sou inquieta por uma versão atualizada de Lidiane. Que lindo! E eu fico assim, sempre buscando. Eu não consigo ficar parada. Se dentro da minha operação tiver alguma coisa que está se mantendo igual, eu já busco o jeito de melhorar. Eu já busco o jeito de falar, não, vamos fazer alguma coisa nova. Eu falo com os meus alunos, se movimenta. Se movimenta. E a gente tem uma frase que a gente fala que movimento gera energia, energia gera dinheiro. E dentro do nosso segmento,
Quanto mais trabalhamos, mais faturamos. Quanto mais nos movimentamos, mais faturamos. E não só pelo faturamento, o que eu gosto de ressaltar é pelo crescimento, pelo desenvolvimento. Hoje eu tenho alunas, que elas são, eu olho para elas e vejo o meu trabalho refletindo, sabe, a minha coragem nelas. Eu tenho alunas que eram ajudantes de pedreiro do esposo, e hoje elas estão dentro do digital, e o esposo também. Eu tenho alunas que não sabiam printar a tela de um celular, e hoje faturam 4, 5, 6 mil dentro do digital, dentro de casa, cuidando dos filhos. Eu tenho alunas que abriram mão de CLT, abriram mão de concurso. Eu tenho alunas que eram professoras e hoje trabalham dentro da internet. Então, tem alunas ali que tiveram vidas e ensinos, né, privilegiados, mas também tem alunas que vieram de muita batalha de vida. Abriram mão de 12, 13 anos trabalhando como secretária do lar, com uma hérnia de disco, e hoje se reencontraram dentro do digital. Então, quando eu olho para mim, eu falo, você precisa ser a inspiração delas. Já é, né? Pode ter certeza disso. Olho e sempre eu olho e penso, não, você tem alguns dias que eu tenho vontade de só ficar deitada? Tenho. Eu ia te perguntar isso, porque a partir do momento em que você enxerga tamanha responsabilidade, você fala, peraí, agora é comigo aqui também, né? Eu não posso esmorecer, eu tenho que manter aquele movimento, né? Daqui pra cima. Exato. Mas você também é ser humano. Exatamente. Como que é esse período pra você, Lid? Eu consigo separar, eu aprendi a separar. As pessoas que me veem, talvez todos os dias ali acordando, dando um bom dia, rindo, brincando, alegre, possam, e não é estou fingindo estar feliz, não é isso. É porque eu visualizo e acredito naquilo que eu quero acessar. Se eu estiver com um dia que dentro de mim não está tão bom, eu focar naquele não estar tão bom, eu acredito que aquilo vai crescer dentro de mim e eu vou passar a acreditar e aquele não bom pode me dominar. Então, se eu quero estar feliz, se eu quero estar bem, eu começo o meu dia profetizando isso. Eu tenho um hábito de todos os dias acordar e colocar uma ministração. Eu falo que Camila Barros, pastora Camila, prega todos os dias lá em casa. Eu gosto de colocar ali e todos os dias aprender algo novo, espiritualmente falando. Para transbordar, você precisa estar cheio. Então, e eu olhar todos os dias e pensar, é assim que eu quero estar e é assim que eu vou estar hoje. Eu determino, em nome de Jesus, que hoje eu vou estar bem, independente de às vezes estar realmente um pouco magoada, um pouco triste por alguma coisa. E nesse um ano, no digital, eu venho numa crescente, né, de resultado, de faturamento, de crescimento. Porém, nesse um ano, minha família passou por problemas, meus pais passaram por situações difíceis, eu me deparei com muitas situações desafiadoras, o meu filho adoeceu, o meu trabalho teve alguma dificuldade, existiu algum desafio ali que talvez não tenha me deixado desconfortável por um momento. Mas eu não fiz todos os dias, por quase 17 anos, para os sonhos e para a empresa e para o negócio de alguém. Agora é o meu negócio que precisa dessa mesma disciplina, né? E então, no momento que eu sou empresa, no momento que eu estou ali trabalhando, eu isolo tudo que está à minha volta, eu silencio tudo que esteja à minha volta, cuido do que precisa cuidar. Em algum momento do dia que eu realmente precisar de dar uma pausa, para mim, o meu trabalho me proporciona isso. Dá licença, que ela pode. Eu posso. Eu vou pro meu quarto, eu faço uma oração. Se eu quiser chorar, eu choro. E eu enxugo ali minha lágrima e vou. E no outro dia de novo. E de novo, e de novo. E aí você começou, então, vendendo o produto dos outros também, dos produtores, né? Hoje eu sou produtora. Como foi esse momento de que você passou a ser a produtora e também oferecer esse serviço? Então, hoje eu ainda sou afiliada. Minha principal renda é como afiliada. Eu tenho 2 produtos como produtoras que são produtos digitais, que são produtos no nicho de capacitação mesmo, que é um produto um pouco mais elaborado para quem está dentro do mercado.
mas eu continuo fazendo o trabalho ativamente como afiliada. Então, hoje eu vendo produtos físicos, que são todos aqueles produtos que o cliente recebe na casa dele, e também continuo trabalhando com os digitais. No caso, também como mentora, eu sou afiliada como mentora. Porque como mentora, o produto ainda não é meu. Aquele produto que eu desenvolvo, que eu trabalho, eu sou afiliada, eu sou mentora de dentro de uma comunidade onde existiu ali 2 criadores, criaram um projeto, abriram as afiliações, aí nós passamos por um processo de formação de mentoras, uma escola, eu passei por um treinamento de liderança presencial também, certificado até aqui comigo, e eu passei por um processo de liderança, de formação mesmo, e aí então eu fiquei pronta para falar dessa oportunidade. Porque, como eu te falei no início, eu não sonhava em aparecer, em trabalhar como mentora. Isso surgiu quando eu comecei a fazer faturamentos superiores a 20 mil mensal, somente como afiliada vendendo produto físico sem aparecer. Eu falei, meu Deus, quantas mães precisam saber disso? Quantas mulheres precisam saber disso? Quantas pessoas hoje estão sofrendo sem conhecer, sem acessar essa informação? Imagina hoje quantas mulheres saem de casa, trabalham, ganham um salário mínimo, se elas colocassem essa dedicação dentro daquilo que é delas. E aí foi a hora que eu comecei a aquilo crescer muito forte dentro de mim. Então eu passei por essa formação, fui especializada para, então, liderar pessoas. Sim. E quanto mais energia elas colocam no produto delas, no produto, na afiliação, mais elas vendem e mais liberdade vai ter. E vai transbordando e a vida vai crescendo. Menina, que inspiração. Coisa... Quando você falou assim, que eu tô muito feliz, presente de Deus foi pra mim, moça. E pra quem tá nos assistindo, olha quanta coisa linda. Verdade. Agora, aconteceu assim, é claro que você passou por todo esse processo, mas se a gente for olhar na ordem cronológica do tempo aqui nosso, né? Foi rápido. Muito rápido. Foi muito rápido. Gente, foi ano passado, 2024. Ano passado. 2025. Mas, para você, como que foi esse tempo dentro da sua mente e o que você projeta de agora em diante? Na verdade, para mim também foi muito rápido. Isso aconteceu assim, numa velocidade também... No dia a dia, eu fui fazendo todos os dias o que precisava ser feito. O resultado foi acontecendo. E aqui dentro do digital as coisas de fato acontecem muito rápidas. Por quê? O seu maior desafio é conhecer o processo e fazer a primeira venda. Depois que você conhece o processo e faz a primeira venda, você só precisa agora escalar, duplicar aquele resultado, né? Então, se eu fiz XY e tenho esse resultado, agora eu vou fazer 2 vezes XY para ter 2 resultados. E foi o que eu fiz. Então, eu comecei... Eu entendi como funcionava o processo, aprendi, dominei o processo, fiz a primeira venda e todos os dias eu fazia o quê? O tráfego, ele funciona da seguinte forma. Você investe no Facebook ADS todos os dias. Você pode investir a partir de R$ 5,70, que é equivalente a $1, né? Então tem essa pequena oscilação. Você pode, o valor que você investe máximo aí é infinito. Se eu comecei investindo R$30, por exemplo, que foi como eu comecei, e comecei realizando uma venda, agora, então, se eu invisto o dobro, eu faço o dobro. Então, foi quando eu conheci o poder da escala, comecei a duplicar, triplicar, quintuplicar os meus investimentos e, consequentemente, também os meus resultados. E ali eu tomei uma proporção de empresa. Então, foi um momento que eu precisei fazer uma contratação. Por quê? A gente trabalha com uma ferramenta de automação. O que é isso? É uma ferramenta que ela já tem áudios gravados, mensagens gravadas, prontas, vídeos. Então, por exemplo, uma pessoa que não tem muita habilidade com vendas, que é muito comum os meus alunos, por exemplo, elas conseguem acessar esse resultado, mesmo não tendo tantas habilidades, porque ela tem uma ferramenta que faz isso por ela. Então, não é sempre nem contando com o desenvolvimento do aluno, mas se o aluno for inteligente e aderir ferramentas inteligentes, ele ainda consegue uma performance muito maior e melhor. Então, foi um momento que eu também contratei uma ferramenta inteligente de automação.
E aí eu comecei a contratar pessoas. Então, por exemplo, eu fiz sozinha cerca de 15 a 20 mil por mês. Quando eu comecei a contratar pessoas, eu comecei dobrando esse resultado. Porque se eu sozinha fiz X valor, com 2 pessoas eu faria 2 vezes esse tanto. Então eu comecei a criar uma estrutura, né, uma equipe, uma empresa mesmo, onde eu pudesse acessar mais pessoas interessadas em comprar o meu produto. E esse volume de clientes, né, acabaram ficando cada vez maiores e também, consequentemente, os resultados, né, nessa crescente. E naquele momento eu passando, para mim, de fato, foi muito rápido. Mas o trabalho foi, assim, tão insano diariamente que eu só fui vendo passar e falei, meu Deus, o que aconteceu? O que está acontecendo? Que avalanche é essa? Aí quando eu comecei eu acho que eu só fui tomar, assim, ideia e proporção quando eu olhei para trás e vi aquela quantidade de alunos, a admiração das pessoas no meu perfil, os faturamentos, né? Eu falei, agora eu acho que eu tô rica. Acho que agora eu tô rica, porque os faturamentos foram cada vez, né, maiores, e aí eu foi caindo em mim essa ficha lentamente. Mas eu trabalho todos os dias com a mesma essência da Lidiane que começou. Eu sou a mesma pessoa, com mais inteligência e, né, capacidade, conhecimento, né, e preparo para isso. E eu vejo, gente, eu tô aqui diante dela e me emocionei muito também, porque a gente vê um brilho nos olhos. E quando a gente pensa em algo voltado para a internet, acaba falando, não, mas isso é muito distante, é muito frio. Vem às vezes esses questionamentos. E aí quando você está diante de uma pessoa que trabalha, que te ensina a ter a sua renda pela internet, mas que tem um coração desse tamanho, que a gente já pode ver aqui, te traz esse, peraí, eu tô no lugar certo, eu tô com a pessoa certa. Então eu quero te dar esse feedback, assim, eu tô te conhecendo pessoalmente agora, nós nos conhecemos há pouco tempo mesmo também pelas redes. Mas eu tive essa sensação, sabe? E é o que eu peço a Deus sempre. Senhor, manda pessoas que possa transbordar na vida das pessoas que estão à nossa volta e que não veja apenas número, mas que vejam pessoas. E é isso que eu estou entendendo de você. Exatamente. Porque você começou querendo ali um faturamento de 2.000, né? Pra bater, mas isso triplicou, quadruplicou e não tem limite. Mas o que conta para você mesmo são as pessoas que você está ajudando e as famílias que estão se estruturando. Fala um pouquinho sobre esse sentimento, Lid. É exatamente isso. Quando eu comecei, eu não pensava em ter alunos, em mentorar pessoas, em ensinar pessoas. Eu nem sabia que existia dentro de mim essa habilidade, para ser sincera. E quando eu comecei a ter os primeiros alunos, e quando eu comecei a colocá-los em sala de aula, né, que nossas salas de aula são virtuais também, e eu comecei ali vendo as limitações, as dificuldades, o pouco conhecimento sobre tudo aquilo, veio nascendo esse amor muito forte por ensinar e por acessar essas vidas. E você acabou de dizer uma frase que quem me acompanha no meu Instagram sabe que eu falo disso constantemente. Eu sempre orei e pedi, Senhor, coloca pessoas com os corações e os propósitos alinhados ao meu, para que elas possam saber que isso daqui é real, que é possível e que nós podemos também acessar e que não é distante. Você não precisa ter o melhor estudo para você ter sucesso no digital, você não precisa ter um ensino superior, você não precisa ser expert em tecnologia, não. Você só precisa querer fazer dar certo. E ali, quando você tem uma pessoa que te direciona, você vai fazendo isso com mais segurança. Sim. Que foi, de fato, os meus maiores desafios no início. Então, como eu também passei por aqueles desafios, quando eu me tornei mentora, eu falei, eu vou entregar para o meu aluno exatamente aquilo que eu gostaria de receber. Um suporte qualificado, algo que eu prezo muito dentro da minha estrutura. Então, eu tenho um suporte no WhatsApp que eu consigo acessar individualmente cada pessoa, cada dificuldade, cada dor. Eu faço as aulas, né? Ontem, inclusive, nós fizemos uma aula que encerramos ela 00:30. Enquanto o último não tirou ali suas dúvidas, eu tenho alunos hoje no Brasil e no mundo. Eu tenho alunos em Portugal, Canadá, Austrália, Japão.
Gente, tem. Não tem fronteira, Não. Né? E ontem eu estava com uma aluna na sala que era 4h30 da manhã em Portugal, e ela estava na aula. Eu falei, o quê? Nem era a aula de vocês, porque a aula de fora a gente faz no horário para eles. Tá. Mas ela estava lá, com sede. Então, quando eu olho essas pessoas, quando eu começo a enxergar os sonhos dessas pessoas, quando elas vêm até mim e falam, Lídia, obrigada, porque eu ficava em pé 8 horas para fazer um bolo por R$200 e eu ainda tinha os ingredientes. E hoje eu sei fazer um resultado de R$300 dentro da minha casa só com o celular na minha mão. Então, quando eu vejo o que é, né, o poder desse conhecimento, dessa transformação na vida dessas pessoas, isso me move constantemente. Hoje, inclusive, eu poderia estar em escalas mais altas, mas eu sou muito ligada ao meu processo com os meus alunos. Então, se não for para dar um suporte qualificado, acompanhar o desenvolvimento, fazer aulas semanais, né? Se não for para que eu tenha esse acesso com eles, e só for por crescer por números, eu não quero. Eu fico vendendo produto físico e não serei mentora. Entendi. Entendeu? Eu escolhi ser mentora, eu escolhi direcionar vidas. Não são números, são vidas, são pessoas. A mesma Lidiane que tinha sonhos lá atrás, que precisava de uma ajuda, que precisava desse conhecimento, é a Lidiane que eu olho no olho de cada aluno meu e enxergo. Que coisa linda. Entendeu? Então, de fato, elas vão me movendo todos os dias e esse resultado, né? O desenvolvimento delas é o que me move, de fato, todos os dias. Eu sei que eu preciso estar presente porque eles também são ligados a gente. Eles são muito ligados a mim. Isso. E o que há algum tempo, eu conheço bastante gente do digital, assim. E eu nunca tinha me conectado com alguém como eu me conectei aqui com você. É muito forte isso. E uma vez eu estava conversando com o Leandro, que trabalha com a gente também, e ele falou assim, meu Deus, quanta arrogância desse pessoal do digital. Por que eles são desse jeito? Mas eu vejo uma simplicidade muito genuína em você, sabe? Que é essa paixão mesmo. E quando você me diz, ali dentro não tem diferença. É a pessoa que estava com concurso, tinha a estabilidade dela, tinha outra que estava ali virando massa com o esposo, e ali todo mundo é igual, sabe? E pode ter a mesma chance de dar certo, só basta empenhar o esforço e a energia, né? Exatamente. Na velocidade e na intensidade certa. Exatamente. Então eu vejo também essa simplicidade em você, porque às vezes a pessoa... É o que acontece comigo na TV, muitas vezes as pessoas falam assim, nossa, mas você é muito acessível, não era pra ser? Sabe, o que muda? Devia ser diferente? Porque eu tô na TV, porque eu tô num estúdio, sabe? Qual a diferença? Não tem isso. E eu vi essa simplicidade, essa acessibilidade a você, sabe? Isso é muito importante para as pessoas, porque muitas vezes a pessoa deixa de ter esse conhecimento, deixa de ter oportunidade, porque já vê a barreira ali na frente, sabe? Então, eu quero te dar os parabéns por isso também. Obrigada. Eu tô encantada, eu sou aluna dela, já tô nesse mundo. Que coisa linda. Exatamente isso que você disse era algo que me distanciava do digital no início. Eu olhava as pessoas do digital, elas tinham uma característica formada. Descendo de uma BMW, é isso aí. Com os colares Swarovski, e não tem nenhum problema em acessar tudo isso. Pode, nenhum problema. Eu acredito que as pessoas esperam ver isso em mim, talvez em algum momento, para validar o que eu recebo, o que eu ganho, o que eu faturo. Dentro do mercado, a minha forma de viver não é convencional. Dentro do mercado digital, as pessoas faturam sim, mas para mostrar que faturam, acaba possuindo coisas, criando um estilo de vida que não é a realidade delas, apenas para mostrar para as outras pessoas que elas têm o resultado que têm. Como se precisasse sempre ter que validar alguma coisa, provar alguma coisa para alguém. Eu não. A minha vida continua a mesma. No dia que eu fiz o meu maior faturamento em um único dia, que foi R$26 mil em um único dia, eu fui pra roça, colher morango. Olha, coisa boa. E tomar chocolate quente em Domingos Martins. Amei. Você entende? Foi a minha forma de comemorar. Eu fiquei tão feliz. E a minha forma de agradecer a Deus
Foi andar de pé na lama e olhar para o alto e falar, Deus, obrigado por essa liberdade, por poder respirar esse ar puro, tomar um chocolate e colher morango em plena quinta-feira. Obrigada, Senhor. É minha forma de festejar, minha forma de agradecer. E por mais que hoje eu tenha, de fato, uma liberdade financeira para fazer coisas mais extravagantes, essa não seria eu. Não é o que te preenche, né? Não. É muito mais gratificante para mim e realizador eu pegar o meu filho e fazer como eu fiz ontem, vir para a beira da praia andar na orla de bicicleta. Sim. Porque o meu sonho de vida era esse. Estar ao lado do meu filho, participar do crescimento dele, da qual minha mãe não pôde participar dos nossos, e eu sentia muita falta na minha infância. Então, o meu sonho de vida ele era muito simples e ele continua sendo isso. Com a conta mais cheinha. Com a conta cheia. Amém, prospero, porque dinheiro é bom, lucro é bom. É bom, mas... Só que é viver a essência, né? Tem pessoas que, eles querem viver daquele jeito, né? Mas para outras não, e tá tudo bem. E fazer só para agradar ou para provar, não, isso é uma loucura. Eu não sustentaria o negócio desse. Tanto que às vezes as pessoas falam assim, nossa, eu tava muito nervosa, eu tenho uma reunião com você. Eu falo assim, eu sinto decepcionar, sou eu que tô aqui. Tipo, cara inclusive, lavado. eu estou muito confortável. Eu falo isso, eu sinto te decepcionar, mas sou eu aqui, ó, tá tudo certo. E eu, assim, vou com meus cabelos pro alto, com o rosto com espinha, dou bom dia pro pessoal no Instagram, falo, gente, ó, hoje não vai ser filtro, tem dia que é com filtro, tem dia que é de roupão, tem dia... Elas fazem parte do meu dia, minha audiência faz parte do meu dia a dia. As pessoas que me seguem, às vezes nem são os meus alunos, mas falam, Lídia, eu aprendo com você, eu cresço com você. Então, se essa sou eu, e até aqui tem sido, né, de crescimento para alguém, então as pessoas que gostam de Lidiane como ela é, na essência dela. Nas minhas lives eu falo muito de Deus, eu trago muito para elas um encorajamento espiritual também, independente de ser ou não ser aluno, mas estão ali dentro da minha live, vão ouvir Jesus ali. Amém. Eu vou envolvendo essas pessoas para que elas saibam que elas são importantes, independente da condição financeira, do estado que elas estão, independente de alguém dizer para elas que elas são de fato importantes ou não, porque por muitas vezes eu olhava à minha volta e pensava assim, será que eu realmente faço uma diferença aqui em algum cenário desse? Chega algum momento na nossa vida que a gente parece que perde até o nosso próprio valor. Sim, perde a identidade, não sabe, não se reconhece. Mediante aquilo que as pessoas pensam sobre nós. E às vezes não é sobre nós mesmos. Então, eu imagino que no mesmo ciclo que eu vivi e passei, possam ter muitas pessoas ali. Então, para mim, a rede social, para mim, o Instagram, para mim, esses canais, eles são para acessar pessoas, fazer sentido em transformação, porque se não for para isso, para mim não faz sentido. Perfeito. Nossa, que conversa boa. Rogério, que dia, hein, meu irmão? Gente, mas nós estamos aprendendo tanto aqui que minha cabeça chega a estar fervendo. Que Rogério, me ajuda, Rogério. Rogério, me ajuda, Rogério. Meu Deus, que coisa linda. Muito obrigada, Lídia. Muito obrigada por você ter feito esse contato e vir aqui nos presentear com a sua presença. Eu que agradeço, estou muito feliz. Assim, fala com o pessoal agora. Eu sei que nossa conversa, nosso bate-papo aqui foi inspiração do início até agora. Mas se você pudesse deixar uma mensagem para essas pessoas que nos acompanharam e que estão aqui com a gente até esse momento, olha para essa câmera aqui e dê um recado para esse pessoal, além dos seus alunos também, as pessoas que vão nos acompanhar nessa conversa. Bom, primeiramente, obrigada por me receber aqui, obrigada pela oportunidade de compartilhar minha história. Eu acredito que a minha história possa, de fato, inspirar pessoas. Você que hoje está aí pensando em algo, talvez esteja passando na sua mente como acessar uma transformação, como acessar algum conteúdo de valor capaz de agregar na sua vida, na sua casa, na sua família. Saiba que existe conhecimento para isso. A internet sim é real, o trabalho com o digital sim é real, ele muda vidas. Eu vivi e vivo todos os dias, não só a minha transformação, mas a transformação de outras pessoas, que graças a Deus eu posso liderar através do meu conhecimento hoje. E sem dúvidas você pode viver isso se você quiser.
sair do lugar que você está, talvez você esteja passando por algum momento de dor, talvez por alguma privação financeira, sentimental, alguma escassez espiritual. Em todas essas áreas, o Senhor nos fez muito mais do que vencedores. Existe uma saída para cada uma delas. O conhecimento, ele abre portas. E da mesma forma que ele abre portas espirituais, ele abre portas sentimentais, materiais, financeiras e todas as áreas da nossa vida. Então, a partir do momento que a gente convida o Senhor, que a gente trabalha com inteligência, nós podemos sim virar a chave da nossa vida e com certeza eu estarei aqui para quem deseja tomar esse conhecimento e precisa de uma mão para sair desse lugar, para sair dessa inércia e de fato conquistar a liberdade financeira, geográfica, porque tem muito conhecimento aqui. É isso mesmo, e colher morango e tomar chocolate quente numa quinta-feira. É maravilhoso. Gente, qual é o seu Instagram, suas redes sociais? Deixa pro pessoal também te acompanhar. O meu Instagram é Lide Kozer. Nele eu compartilho todos os meus dias, o meu trabalho, eu explico melhor, né, muito mais profundamente como funciona esse processo de vendas, sem aparecer na internet. Eu faço lives, né, geralmente semanalmente. As lives são gratuitas, então as pessoas têm a liberdade de assistir e de tomar a decisão se querem ou não fazer parte disso, que é algo também que eu valorizo muito. E eu sempre estou no meu Instagram e lá na minha bio tem o meu WhatsApp, que se você clicar você chega direto em mim e consegue conversar comigo. Que coisa boa! Muito obrigada, muito obrigada mais uma vez. Que Deus continue te abençoando, te honrando e que você continue transbordando na vida de tantas pessoas, porque quando você olha um rostinho, pode ter certeza que por trás desse rostinho tem muitas outras pessoas que também estão tendo as vidas transformadas. Amém. Que Deus continue te abençoando. Muito obrigada mais uma vez pelo contato, por estar aqui. Olha, vamos fazer coisa junto, vamos fazer eventos, vamos trazer esse povo, eu quero movimento também. Tem muita coisa. Que coisa linda. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Rogério Freitas, muito obrigada pelo seu trabalho. Obrigada, Rogério. Carlos, que está aqui nos bastidores hoje com a gente também, acompanhando o trabalho, e a Amada aqui junto, que coisa linda. Muito obrigada pela... Ai, gente, eu tô emocionada, tá? Muito obrigada pela presença. E agora eu quero falar com você, que ficou aqui até agora. Se esse vídeo fez sentido pra você, eu tenho certeza absoluta que fez. Você lembrou de alguém no meio do caminho, falou assim, caramba, olha, eu tenho um primo, eu tenho uma prima, eu tenho um irmão que precisa também conhecer a Lide, conhecer esses ensinamentos, ter acesso a esse material, a esse conteúdo, que eu tenho certeza que o que tem dentro do Instagram dela já vai te desbloquear para muita coisa, depois você vai conseguir acessar o conteúdo também. Envia esse vídeo, não custa nada, faz sempre o dedinho, ó, e manda. Verdade. E pro canal que você já sabe, né, que Titia se complica inteiro, vai lá, compartilha, curte, faz o que você quiser. Mas movimento, porque movimento gera energia. E a energia gera dinheiro. Gente, muito obrigada mais uma vez. Obrigada. Muito obrigada pelo carinho e até o nosso próximo episódio. Obrigada.